Convido os irmãos para prestarem muita atenção para o texto de hoje, que é a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versos 6 a 10. 1 Timóteo 6, 6 a 10. Como a projeção deste texto, eu quero que nós leiamos juntos todo este texto. Os irmãos têm aí a projeção diante de si. Eu creio que a tradução é exatamente a que eu tenho, Nova Versão Internacional. Então nós podemos ler juntos. Vamos ler. De fato, a piedade e o contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Uma das minhas alegrias nas últimas semanas, amados, tem sido compartilhar com os irmãos e ter comunhão com os irmãos nos pequenos grupos da nossa igreja. Os pequenos grupos vão muito bem. Há poucas semanas eu saí muito inspirado destes grupos, porque um dos irmãos ali, quando chegou no momento da sua palavra, ele uma pergunta a respeito da Bíblia, do significado da Bíblia. Ele começou a contar o testemunho dele. Este irmão está entre nós hoje de manhã, e está lembrado do que disse. Eu me inspirei muito com aquela palavra. Ele disse: eu tive dificuldades com a Bíblia logo no início, quando entrei em contato com ela, porque eu pensava assim: a Bíblia é contra mim. E todo mundo viu um pequeno grupo, mas precisamente a Bíblia é contra os que erram, os que fazem mal, desencaminhados, né? E aquela palavra foi tão interessante. E ele continuou o testemunho dele, dizendo que não, agora que eu me tornei do Senhor, eu dou graças a Deus porque a Bíblia, vez por outra, me confronta. Eu gosto muito do texto, do texto escrito, porque o texto escrito de fato confronta. Eu creio muito na palavra escrita, por isso dou graças a Deus, como creio que muitos irmãos e amigos aqui dão graças a Deus por livros ou textos, não importa se na internet ou no telefone. Porque quando nós recebemos o confronto do nosso semelhante, que nós devemos saber, tão pecador quanto nós, tão tendente aos erros quanto nós às vezes repelimos a palavra dele, né? Mesmo que ele esteja até virtuoso, nós saibamos desta virtude, dessas virtudes, nós reagimos. Outra razão é porque nós não gostamos de ser repreendidos. Ninguém gosta de ser repreendido, mas a palavra de Deus diz que amigo verdadeiro é aquele que repreende o seu querido ou a sua querida quando necessário, né? Mas o texto escrito é sempre muito maravilhoso. A minha oração é que os irmãos não vão de encontro a este texto, mas abram o coração, todos os irmãos, porque para o nosso benefício e a nossa alegria futura. Se nós estamos agora passando por algum problema grave, por não sabermos lidar com o dinheiro, que a palavra desta manhã, calcada neste texto e dos demais que serão apresentados, abra o nosso coração para as verdades, a fim de que o nosso futuro seja um futuro cheio de bênçãos, inclusive materiais, mas para serem usadas conforme o desígnio, o interesse de Deus. É sabido de muitos irmãos que desde o domingo passado nós estamos meditando sobre mordomia cristã. Nós somos administradores da vida, dos privilégios, das oportunidades, dos valores que Deus coloca à nossa disposição, e temos de fazer isso e somos responsáveis por isso neste tempo limitado que nós chamamos vida, deste lado da eternidade.
E o que temos aprendido ao longo da experiência com Deus sobre este particular é que Deus é sempre fiel. Nenhuma dúvida sobre isso. Eu noto que quando nós cantamos sobre a fidelidade de Deus, como aquele cântico, Deus é fiel, há um entusiasmo da parte dos irmãos por causa da realidade do que estamos cantando, realidade experimentada. Ora, o que Ele promete, Ele dá. E é verdade, irmãos. Ele promete inclusive prosperidade, tem feito isso. Eu tenho ouvido centenas de testemunhos durante a minha vida a respeito de pessoas que, ao aceitarem Jesus como Salvador, eram paupérrimos, porque desorientados. E orientados por Deus, começaram a experimentar prosperidade, a verdadeira prosperidade, aquela prosperidade sem dificuldades. Os irmãos talvez tenham estranhado um pouco a palavra que está no nosso boletim. Eu coloquei originalmente a palavra grega transliterada, mas o irmão que preparou o boletim teve um cuidado e gastou tempo para colocar a palavra na língua grega. Eu chamei esta mensagem de consequências da filarguria. Filarguria, irmãos, é uma palavra no original grego do Novo Testamento para amor à prata, literalmente. É amor ao dinheiro. Este amor ao dinheiro é equivalente na Bíblia Sagrada à avareza, que, como sabemos por textos bíblicos, é uma forma de idolatria. Mas antes de falar sobre este texto especificamente, que é boa parte da minha mensagem, para melhor aproveitamento e bom equilíbrio a respeito desta questão de riquezas, eu quero começar tratando com os irmãos sobre propósitos de Deus para os bens materiais. Sim, riquezas e bens materiais são bons e podem servir, servem para a nossa alegria e a glorificação de Deus, quando nós adquirimos estas riquezas honestamente e usamos estas riquezas segundo a sabedoria de Deus. Eu sei que é possível que alguns dos irmãos preferem aquelas afirmações que castigam riquezas e os ricos indistintamente, mas nós seremos ajudados por saber que as riquezas, todas elas, vêm de Deus. E há um texto que aprecio muito, que é daquela oração do rei Davi, quando da oportunidade que foram feitos os planos, os grandes projetos para o templo, o grande templo que Davi não pôde construir por causa de ser homem manchado de sangue, mas ele tem grande alegria e faz a seguinte oração: quando as pessoas de todos os níveis socioeconômicos daquele tempo entregaram fartamente de suas riquezas para a construção do templo. E lá no verso 12 de 1 Crônicas 29, o único texto que escolho para ganhar tempo, diz assim: ele está orando, irmãos, as riquezas e as honras vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar a força a todos. A primeira afirmação eu que quero ressaltar: as riquezas vêm de ti. Irmãos, se nós temos esta profunda convicção, e podemos ter esta profunda convicção se levamos a sério a palavra de Deus, nós mudaremos algumas das nossas atitudes, não apenas em referência aos ricos deste mundo, mas às riquezas que nós mesmos temos. Talvez há algum tempo os irmãos não tenham observado a pirâmide econômico-social do Brasil, mas se os irmãos fizerem isso hoje à tarde, se nunca mais fizeram isso, os irmãos vão se considerar ricos. A maioria dos irmãos são ricos, não há nenhuma dúvida a respeito disso. E as riquezas que temos, e todas as riquezas que existem, vêm de Deus. Então, convenhamos, é vergonhoso nós reconhecermos esta verdade e aplicarmos na vontade de Deus estas mesmas riquezas. Irmãos, muitas vezes nós talvez tenhamos perguntado: mas de onde vem então a origem de pensamentos às vezes tão distorcidos sobre bens e riquezas? Eu li alguns autores interessantes sobre o assunto, mas o doutor James Garrett, grande estudioso da palavra de Deus e homem temente ao Senhor, que durante o seu tempo nesta vida abençoou muitas pessoas
com maravilhosas mensagens e palestras sobre a mordomia cristã, ele certa feita disse assim: as nossas ideias, algumas das nossas ideias sobre riquezas, vêm de filosofias alheias à palavra de Deus, vêm de filosofias e teologias gnósticas, algumas vêm de filosofias maniqueístas, algumas vêm de filosofias orientais e algumas delas vêm de materialistas modernos. Sim, nós temos que ter muito cuidado, porque se nós cremos em Deus e cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós temos de corrigir estas fantasias, estas filosofias, para vivermos segundo o plano de Deus. Os gnósticos, que existem até hoje, nestes dias, inclusive não faz tanto tempo assim, que eu vi uma promoção de filosofia gnóstica nos postes da nossa cidade, postes de iluminação da nossa cidade. Era o anúncio de que haverá uma reunião em determinado lugar para tratar de filosofia gnóstica. Está muito aqui entre nós. E os gnósticos tinham muito a ver com os maniqueus, os maniqueístas. Eles dizem o seguinte: a ordem material é má por excelência, é má por excelência. Os orientais diziam assim: as coisas materiais são uma ilusão temporária e inútil. E aqui eles incluíram as riquezas são inúteis. Mas nós, no mundo ocidental, no qual participamos, obviamente, como os materialistas modernos entre nós, dizem o seguinte: as riquezas são o nosso supremo bem. Na língua latina, sumum bonum, supremo bem são as riquezas. E aí, nas riquezas, está o maior valor do homem. Lendo a Bíblia, levando a sério a Bíblia e não tendo apenas como uma referência sem utilidade para aplicação prática, que nós temos de saber o seguinte: as riquezas vêm de Deus, podem e de fato abençoam. Temos o dever de administrar todas as riquezas segundo Deus. É para isso que nós temos a Bíblia. E é para isso que nós temos em nós, não é pairando assim por cima das nossas cabeças, mas nós temos em nós o Espírito Santo de Deus, que continua nos ensinando e continua iluminando a nossa mente. E quando nós recebemos esta iluminação e nos apropriamos dos valores da palavra de Deus por causa da obra do Espírito, que intercede por nós e nos ensina o que Deus quer dizer na sua palavra sobre esses assuntos, nós somos grandemente abençoados. E nesta bênção é comum que nós multiplicamos as nossas riquezas, e não há um mal inerente neste fato. Eu creio que foi isso que está da minha cabeça apenas. Fiz uma leitura a respeito de Benjamin Franklin, um dos grandes homens do grande país dos Estados Unidos da América do Norte, há muitos anos atrás, quando fui presidente. Ele diz assim: porque Deus nos dá as riquezas, nós não devemos perseguir os ricos, porque os ricos inteligentes abençoam a nossa nação com suas riquezas. Ele falava a respeito das pessoas que, sabendo administrar, e obviamente isso não é um talento de todos, é claro isso, sabendo administrar, eles podem fazer aumentar as riquezas que podem e são muitas vezes usadas para o engrandecimento de Deus, mas enquanto homens e mulheres, nas suas grandes necessidades, podem ser devidamente supridos. Irmãos, as riquezas são dadas por Deus, que não nos proíbe de ter riquezas. E na verdade, a maioria de nós, eu disse a maioria, eu disse todos, porque há pessoas que só agora começaram este processo. A maioria de nós tem bem mais do que apenas o necessário para o vestir e nos alimentarmos. A abundância de riquezas é um meio especial para nós glorificarmos a Deus. Eu gostaria, com estas palavras iniciais, dizer aos irmãos que se têm como ricos, que são ricos, que nós devemos abandonar às vezes aquela culpa que alguns, lamentavelmente alguns crentes até,
gostariam de colocar no nosso coração, porque temos mais do que o suficiente apenas para comer, beber e vestir. Sim, não é boa esta culpa. Aliás, poucas culpas abençoam. O que abençoa mesmo é sabermos que somos pecadores e precisamos da graça e da misericórdia de Deus para vivermos abundantemente, como é a mensagem, como é o prazer do nosso Deus. Também a Bíblia nos põe outro valor acima dos bens materiais. O sumo bom não são as riquezas, não é as riquezas. O sumo bom não é a riqueza. O sumo bom não é fazer a vontade de Deus e glorificar o seu nome. E naturalmente vem textos impressionantes, calcados na própria palavra de Deus, que nos ensinam que Deus proíbe o desperdício, que é um dos grandes males do nosso século. Há escritos importantíssimos a respeito da tragédia do desperdício de riquezas e bens em nossos dias. Na palavra de Deus há um alerta muito sério para a cobiça, a avareza. A avareza aqui é o viver para acumular riquezas. Há textos muito preciosos, como por exemplo o que podemos olhar aqui em 1 João, no capítulo 3, versos 17 a 20. 17 a 20. Que preciosidade este texto! É para alguém que tem recursos. Se alguém tiver recursos materiais, vendo seu irmão em necessidade, e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos apenas de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e Ele sabe todas as coisas. Mas nós somos alertados para ter muito cuidado com esta questão de viver para angariar, para acumular riquezas. Por outro lado, e é a mensagem principal do texto que lemos inicialmente juntos, em 1 Timóteo capítulo 6, versos 6 a 10, que as riquezas trazem sobre nós, povo de Deus, uma grande responsabilidade. Deus dá e é pródigo no dar, mas quanta responsabilidade vem sobre nós quando nós recebemos e quando podemos até acumular alguma coisa para fazer o que Deus quer. Porque a abundância, na verdade, nesse sentido, é tudo que vai além do simples para a preservação da vida. Certo autor que ele disse assim: todos nós, ele coloca assim, somos levados mais cedo ou mais tarde ao dilema de Lucas 12, a palavra que Jesus dá sobre aquele homem rico. Ele está falando sobre o dilema da abundância. Tens muitos bens, Deus queira que nós não vivamos para muito tempo, porque não nos compete dizer para muito tempo. Tens muitos bens, ele estava falando consigo mesmo. A abundância, irmãos, abundância material é o grande teste para quem, de fato, como crente, quer fazer a vontade de Deus. O Dr. Feigen e o Dr. Malcolm Palmer, que foi missionário no Brasil, tinham afirmações preciosíssimas a respeito desta mesma realidade. A abundância de bens, a abundância de riquezas, é o grande teste sobre o crente verdadeiro. Então, o que fazer? O que fazer com as riquezas, com as fortunas? A Bíblia Sagrada oferece algumas orientações bem seguras. Providenciar para as suas próprias necessidades, a necessidade deste rico, deste que está enriquecendo, suas necessidades e de seus dependentes. Sem dúvida. Aquele que não cuida dos seus, diz a palavra de Deus, é pior do que o descrente. Portanto, irmãos, um parênteses, vamos ter muito cuidado com o fato de que, tendo dependentes,
muitas vezes pai e mãe idosos, nós queremos deixar de ajudá-los como é necessário e como é da vontade. Aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. Se há alguma coisa que há muito tempo me angustia, é saber que algumas famílias de pessoas muito próximas de mim, na hora de ajudar os pais que não têm mais nada, porque o que tiveram usaram para o benefício da igreja, da família, para o crescimento da educação de seus filhos, agora passam quase fome. Graças a Deus, eu tenho maravilhosos exemplos também de filhos que pagam o preço, mesmo quando for elevado, para que os seus pais idosos e outras pessoas do seu relacionamento sejam supridas na sua necessidade. Assim deve ser. Isto também glorifica a Deus. Mas outra coisa que está relacionada à primeira é ajudar carentes. Quando fizestes, disse Jesus, a um destes meus pequeninos, a mim. Como é maravilhoso, irmãos. Sabemos que há nas igrejas e há na nossa, tem exemplo recente, pessoas que andam por aí, tocados pelo Espírito Santo de Deus, e encontram uma grande necessidade de alguém. Às vezes é necessidade de tratamento, às vezes é necessidade de cirurgia, às vezes é necessidade de alimento, às vezes é necessidade de tempo, comunhão. Eles pagam o preço e suprem esta necessidade. A palavra de Jesus deve nos empolgar a respeito disso. Quando fizerdes a um desses meus pequeninos, está em Mateus 25, a mim o fizestes. Serviços para Deus, promoção do Evangelho de Jesus Cristo. Graças a Deus que o povo cristão verdadeiro, não são os evangélicos de hoje, o povo cristão verdadeiro paga um elevado preço, e podemos fazer até mais, tocados por Deus, devidamente podemos fazer, para promover o Evangelho, para que pessoas do mundo todo tenham a alegria, a segurança, a paz que nós temos, porque somos de Deus em Jesus Cristo. Mas lamentavelmente o que vemos em alguns círculos é exploração do semelhante. O homem, no sentido genérico, é o abuso da natureza para ganho. A palavra de Deus condena isso. Nós temos que administrar, segundo Gênesis, lá no início, quando Deus deu esta ordem para a humanidade, é para cuidar, é para administrar as riquezas deste mundo. Mas em terceiro lugar, eu vou ao que mais interessa, crescendo isso, a advertência sobre o amor ao dinheiro. Sim, cuidado com as consequências da hilarguria, amor à prata, amizade com a prata. Irmãos, o amor ao dinheiro é comum demais. E alguém dirá, pudera, com toda esta bateria infernal na nossa sociedade de impulsos para a gastança, que esta bateria infernal de impulsos do marketing do mundo moderno, que gera desejos, e dos desejos as atitudes e as ações. Eu estava para fazer uma viagem, quando chegou no aeroporto, os irmãos sabem que aqui em Manaus nós somos muito castigados com o aeroporto, porque começa a chegar lá 2 horas antes. É a lei. E há pessoas que têm até dificuldades nas suas viagens, porque achavam que 45 minutos estavam. Você história da máquina. E as férias estavam programadas, a viagem de negócio estava programada, aliás, os homens de negócio são muito sábios, e pagam preço, né? Porque aquela reunião importante para o progresso da organização, mas eu não chego lá no 45 lugar, eu estava lá pagando, é perigoso, eu estava pagando por aí, vocês não sabem disso, né? Tem que ter os olhos nas coisas certas, mas meus olhos caíram no livro muito interessante, Como se tornar um milionário. Eu fiquei todo empolgado. Os irmãos ficarão também. Como me tornar um milionário? E aí eu disse para minha esposa, quem que vai se tornar milionário? A primeira resposta, mais inteligente, é aquele que escreveu o livro.
Ele já é, mas ele ainda vai ficar mais, ele vai ser triplamente milionário, porque você vai comprar o livro. Quero confessar aos irmãos que eu não caí em tentação, eu não comprei o livro. Então eu não vou ficar milionário, mas eu me considero rico, não esqueçam disso. Irmãos, como se tornar milionário? Aí dizia, logo lá na contracapa dizia assim, porque eu peguei o livro, tentação chegou muito perto, peguei o livro, eu manipulei as verdades, e até eu estava seguro, né? Mas quem sabe alguns caem, um perigo, né? Cuidado com o tempo de sobra, o que o seu olho está vendo, o que você está lendo, você tem certo cuidado. Mas nós não vivemos em Marte, nós vivemos aqui, sob estas influências, que eu chamei há pouco de influências diabólicas, para entrarmos na bastância. Acumule sempre para o amanhã. Estou lendo aqui algumas coisas. Dinheiro atrai mais dinheiro. Não são absolutamente verdade. Atrai sim mais dinheiro. Irmãos, eu poderia citar muitas coisas aqui dessas orientações, como se tornar milionário. Mas eu vou cortar isso porque os irmãos sabem dessas verdades. O amor ao dinheiro, nesse sentido, o amor à prata, filarmonia na língua grega, é colocar confiança na prata. Não é o na plata. Para brasileiro é prata. Do ouro. O problema não é ter, é colocar a confiança, a razão do viver. Irmãos, esse amor à prata, de fato, é tão problemático que o apóstolo Paulo diz muitas coisas sobre isso. E nós podemos dizer, com base nos escritos da palavra de Deus, pela palavra do apóstolo Paulo, o seguinte: frequentemente a prata guardada e tida como a razão do meu viver, produz o seguinte. Eu escolhi as palavras, mas eu vou ler para não acrescentar outras, e ser, portanto, mais curto na minha palavra. Frequentemente, esta filarmonia, este amor à prata, produz o seguinte: egoísmo, amor próprio, presunção, soberba, blasfêmia, ingratidão, desobediência, falsidade, exploração dos semelhantes, insensibilidade e inversão de valores. Porque nós cremos e vivemos, procuramos viver com a bênção de Deus, a palavra do Senhor. Eu quero ler Tiago 5 a partir do verso 1. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. Estou rico que não leva a sério a palavra de Deus. A riqueza de vocês que confiam nas riquezas apodreceu, as traças corroeram as suas roupas, o ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como o fogo lhes devorará a carne. Irmãos, é muito gráfico isso, né? Esta linguagem é pesada. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. E palavra. E olha, a palavra de Deus é tão séria, aqui é quase lacônico, são poucos versos para dizer tudo isso. Irmãos, quando nós lemos isso, levamos a sério, entendemos o significado desta palavra e dessas figuras na palavra lida, nós dizemos assim: Deus me livre, e Ele livra, se queremos ser libertos. Deus me livre de colocar o sumo bem da minha vida no angariar riqueza. Mas ele não perverte os princípios éticos. Ética vai ter a ver com comportamento, mas corrompe os princípios mais elementares, deteriora o convívio da família, traz doenças físicas e emocionais,
e traz um tremendo desajustamento da personalidade. E traz, acima de tudo, seríssimos problemas espirituais. Seríssimos problemas espirituais. Jesus Cristo disse o seguinte em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no verso 23. Como é difícil entrar um rico no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, é agulha mesmo, com aquela que a gente costura e coloca um novo botão no paletó, na camisa, no vestido. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E irmãos, nós temos alguns exemplos de gente que de fato se entregou à filantropia, ao amor à prática. Antônio Domingos fiz uma rápida pesquisa sobre os ganhadores dos milhões, da Loto e seus assemelhados. Escolhi apresentar para os irmãos mais uma vez o Antônio Domingos. Lá estava escrito assim, o baiano Antônio Domingos. Podia ser paranaense, mas neste caso era um baiano. 46 anos, ganhou a bagatela de 30 milhões. Primeira coisa que fez, abandonou o seu emprego simples. Hoje, depois de alguns anos, ele é garçom num lugarzinho pobre e ganha apenas R$500 por mês. As riquezas dele duraram só 5 anos. O total desequilíbrio administrativo e moral. E a mãe dele hoje, inclusive, passa fome. Primeiro exemplo. Segundo exemplo é de um que se dizia crente. Aos 45 anos, disse-me ele, há muitos anos atrás, não trabalharei mais, porque estou acumulando riquezas. E eu posso dizer para os irmãos, e lamento a situação desta pessoa a quem me refiro. Agora ele tem quase 60 e não tem nada. Porque o sumo bom dele era juntar riquezas. E da maneira mais errada possível, jogando. O que ele tinha, quando eu cheguei aqui, ele perdeu tudo. Inclusive, antes de se ausentar de Manaus, eu fui procurado por alguns daqueles a quem ele devia, porque ele devia para Deus e o mundo, e não conhecem esta expressão. E eu ajudei um dos a quem ele devia a encontrá-lo, porque eu sabia o seu destino. Terceiro exemplo, uma das minhas parentas muito próximas jogava constantemente na loteria. E porque eu já era pastor, ao visitá-la, ela disse assim: eu sei que tu és contra o jogo. Já sei que a maioria dos pastores é contra o jogo, mas eu jogo por razões nobres. Como era nobre aquela minha parente. Eu dei um testemunho para ela tranquilo a respeito do assunto e acabei dizendo para ela assim: olha, eu não estou convencido da sua nobreza em procurar riquezas, especialmente deste momento. Se tem alguns detalhes, eu só dou graças a Deus porque o Espírito Santo de Deus trabalhou o coração desta minha parente e depois de 1 ano mais ou menos ela me deu o seguinte testemunho: você lembra, uma parenta muito mais velha do que eu, e a quem respeito, ela já passou para a eternidade, mas ela disse assim: você lembra aquele dia quando eu comentei o assunto que eu jogava com as nobres? Lembro, perfeito, eu não me esqueço, lembro. Disse: pois é, tem uma palavra para te dizer, eu estava errado. De fato, o meu problema é que eu era desejosa de ter riquezas e as razões não eram tão nobres. Ela não disse exatamente o que, mas esse negócio de só buscar riquezas pela riqueza não é nobre, é altamente prejudicial.
E é exatamente o que nos diz o texto inicial. Eu estou terminando a minha mensagem para a alegria dos irmãos. Verso 9 do texto que nós lemos: os que querem, não é nem quem tem, mas é o que quer ficar rico, caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é filarguria, na língua grega, é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Quantas figuras aqui, armadilhas, caem na armadilha. Vem à minha mente aquela ilustração que eu mais aprecio sobre cair na armadilha. O meu professor de Novo Testamento no seminário do sudoeste dos Estados Unidos, grande servo do Senhor, já na glória, chamado Jack McGorman, especialista em Novo Testamento. Ele algumas vezes contava para os alunos, eu era um deles, a respeito da sua experiência quando ele começou a andar por caminhos tortuosos. O pai dele era um homem de palavra, ele nasceu na Irlanda, um irlandês brabo, era o pai dele. Quando ele começou a andar por caminhos tortuosos, ele disse um dia: Jack, nome dele na família, Jack, amanhã, antes de você sair, para fazer o que não presta, antes de você sair, eu quero que você compareça aqui comigo. Pois não, papai. Aí ele compareceu perante o pai, e o pai dele disse assim: vamos ao paiol. Foi lá ao paiol, lugar onde guardava os cereais, a fazenda. E aí ele disse assim: põe o queijo na ratoeira. E ele, naturalmente, que o pai estava falando grosso, ele sabia o que aquilo significava, era a autoridade do pai, colocou o queijo na ratoeira. Aí disse assim: muito bem, Jack, quando você voltar, voltaremos aqui. O Jack não perguntou nada, foi para a vida dissoluta dele. Quando chegou, ao chegar lá pela madrugada, o pai encontrou a porta e disse assim: Jack, como acertamos, vamos ao paiol. Aí o Jack conta o seguinte: disse, olha, que mensagem meu pai deixou. Vamos ao paiol. Sabe o que nós encontramos lá? Contava ele para os alunos, e um deles: o rabo estava traspassado. Você não sabe o que é traspassar? É entrar ferro no corpo. Traspassado, estrebuchado, vísceras para fora, sangue para todo lado. E era um ratão de cedo, o que tornava a ilustração muito melhor. Irmãos, este texto termina assim. Esta palavra atormentado na língua grega é exatamente esta: é traspassado por muitas dores e por muitas desgraças. É por isso que ele diz assim, o apóstolo Paulo está ensinando isso, ele diz assim: você, Timóteo, meus queridos, Timóteo era jovenzinho, você, Timóteo, homem de Deus, não entra nessa, não está na Bíblia assim, é a minha tradução, não cai nessa não, porque é fria, viu? É fria, é para valer. E como é fria, não, você não faz isso não. Você faz o seguinte, Timóteo, olha, busca a justiça de Deus, busca a piedade. Piedade é viver conforme Deus, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Continua, Timóteo, combatendo o bom combate. Toma posse das coisas que Deus tem para ti. Irmãos, a solução para a filarguria, que é a tentação para todo ser humano, é a seguinte: é viver em comunhão com Deus, levar a sério a sua palavra. Viver em comunhão uns com os outros ajuda. Eu adorei a palavra dos adolescentes. Sim, porque, irmãos, quando a gente está aqui, a gente ouve coisas melhores. Mesmo que alguns de nós não creiamos, é comum ouvirmos coisas melhores, porque nos aproximamos da palavra. Ainda que haja um ou outro ali que é um hipócrita muito grande, que diz coisas bonitas, mas não vive, mas pelo menos é o que nós ouvimos. E Deus pode inculcar isso na nossa mente, para a gente não ser traspassado por muitas dores. É isso mesmo. Viver em comunhão com Deus, irmãos fiéis, experimentar a fraternidade real que existe sim na igreja do Senhor.
Existe, está à nossa disposição. Na igreja, no meio da igreja, nós ouvimos princípios para nossa defesa, porque nós lembramos os bons princípios da palavra de Deus. Irmãos, solução para a filadoria também é o cultivo dos princípios de vida, a aplicação dos princípios de vida no lar e por onde andarmos. Não tem esta não, olha, a minha vida aqui é privada e aqui é pública. Isso é conversa fiada de político sem vergonha na nossa cultura. Não, não tem isso não. É o que eu vivo aqui, eu vivo lá. Ou então não vale. Não vale. É vida digna, é vida genuína. É o que eu sou aqui, eu sou lá. Nenhum dos irmãos do seu bom juízo espiritual ou intelectual dirá, não, aqui é uma coisa, lá é outra, porque aqui está no meio dos pés, lá está no meio do mundo. Não tem isso não. Outra coisa que livro da filadoria, a prática da generosidade, a começar com Deus. É isso mesmo. A entrega de parte dos nossos bens para Deus, porque tudo é dele, é devolução para Deus, dos dízimos e ofertas generosas. Termino, promessa cumprida, diz assim. Aí Timóteo, ele já disse, Timóteo, sai dessa, Timóteo. Não entra nessa, porque tu vai ser traspassado por muitas dores, como todos aqueles que têm respeito a esses princípios. Mas aí ele termina dizendo assim, começou o verso e quando terminar o verso 19, terminou de mensagem. Ordene ao que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, e nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. E diz tudo, né, Deus? Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmos, um rico fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Amados, a verdadeira vida que nós devemos desejar é a vontade de Deus que nós vivamos esta vida. Amém. Amém. Vamos orar. Amado Deus, tendo meditado sobre este assunto tão importante, nós pedimos duas coisas para os irmãos e para os teus filhos em todo lugar sobre a face da terra. Nós pedimos temor do Senhor e prosperidade, por sabermos que tementes ao Senhor e prósperos, eles farão a tua vontade e levarão muitos ao conhecimento de Jesus, levarão muitos ao conhecimento da salvação que Deus em Cristo nos dá, que o Senhor nos dá, quando nós nos entregamos de fato aos teus princípios e à tua palavra. Abençoa-nos com prosperidade, mas abençoa-nos acima de tudo com fidelidade ao Senhor, porque oramos humildemente, confiados em Jesus. Amém. Amém.